Colhemos nossa couve de cabeça, mas onde ela tava encostando no muro, do calor do muro, eu acho, tava queimando aqui. E olha só que interessante, de uma forma bem parecida com o que o brócolis faz, de largar mais cabeças, a couve aqui também, ó, tá largando outra cabeça aqui. Acho que mais uma aqui, ó. Ainda vamos colher mais cabeça dessa couve, ela já tá dando mais mudinhas aqui no talo. E aquelas que a gente tirou as mudinhas outro dia, estão pegando bem lá na nossa estufa. Então vamos ter bastante mudas dessa couve de cabeça. Colheita feita. Agora vamos plantar nossos tomatinhos. Olha aí como é que estão. Crescendo bonitinhos. Hora de levar eles pra horta, pro canteiro. Mas como muitos já viram a gente fazendo aqui no canal, nós não vamos plantar só tomates. A gente aqui gosta de plantar tudo misturado. Várias plantas, bastante diversidade. E entre elas, uma das escolhidas para a gente plantar aqui junto com os tomates vai ser os tagetes, ou também conhecidos como cravo de defunto, que são flores, atraem polinizadores, mas também elas ajudam a tratar nosso solo, porque elas vão liberando na terra, através das raízes delas, substâncias que combatem os nematóides, né, que são repelentes dos nematóides. Então, isso vai favorecer também nosso cultivo de tomates. Uma planta vai beneficiar a outra. Não sei se vai dar pra ver, mas olha só como é que tá aqui os gôngulos. Um monte de gôngulos. Tem vários pequenininhos, de vários tamanhos, tá? Cheio aqui. Esse canteiro, né, essa parte da frente, a parte aqui tem couve e brócolis ainda, mas essa metade de trás a gente já tinha preparado, né? Colocamos calcário, adubo orgânico, no caso esterco de gado, faz umas 3 semanas atrás, mais ou menos. Então, hoje ele tá bom pra gente plantar. Eu só vou aplicar junto aqui aquele adubo do termofosfato que a gente viu junto há uns vídeos atrás, que é um adubo bem completo e que traz vários nutrientes e micronutrientes para o solo. É recomendado, né, para agricultura orgânica. Então, a gente tá utilizando dessa vez. Vai ser a primeira vez que a gente vai aplicar nesse canteiro aqui. Então, o pote é de sorvete, tá, gente? Eu acabo usando ele para guardar. Então, a gente faz aí uma aplicaçãozinha, uma leve misturada na terra e vamos plantar. Esse adubo aqui, no caso o termofosfato, ele é parecido com a forma de aplicar o calcário. No caso, a gente só aplica uma vez por ano em cada espaço, né? Então o bom é a gente aplicar no canteiro todo, que daí você sabe que já aplicou para aquele ano. Eu agora tô aplicando só no lugarzinho aqui, porque eu não tô com muito dele. Mas o ideal seria aplicar em tudo. E aí vamos colocar nosso milho no canteiro, porque olha só como é que ele tá, ó. Largando as raízes para fora. Como eu falei em algum outro vídeo aí, o normal não é plantar milho em vaso e nem em sementeira. A gente planta direto na terra. Esses aqui eu acabei plantando assim porque eu só tinha um pouquinho de semente, era um milho preto, um milho antigo. E tanto que de todas as sementes, eu tinha acho que umas 8 sementes, 8, 10 sementes, só nasceu um, só esse um aqui. E ó, como ele já estava enrolando a raiz, né? Ele é uma planta que precisa, tem um enraizamento forte, né? Então ele precisa estar logo na terra. Já devia ter ido para a terra há mais tempo. Como a raiz estava enrolada aqui no fundo, eu solto ela um pouco para que ela comece a se desenvolver na terra e não fique crescendo enrolada ali. Vamos colocar ele aqui e vamos ver se a gente vai colher bons milhos. Minha intenção aqui é conseguir milho para conseguir colher uma boa espiga de milho para poder ter mais sementes dele para próximo plantio. Quando eu digo que o tomate a gente enterra um pouco mais fundo, é porque ele é a única planta que produz raízes ao longo do talo. Pode produzir, né?
todos esses pelinhos dele podem virar raízes. Chegando bem perto, acho que vocês conseguem ver que tá até começando a formar uma raizinha ali. Provavelmente estava mais em contato com o substrato e tal, e por isso ele já começou a estimular a raiz. Então, se a gente enterra ele mais, ele vai produzir mais raízes aqui, vai ficar um pé mais forte em consequência. E às vezes, tá de 2 assim, às vezes eu planto de 2, aí depois eu vou observando. Se ficar muito, se os dois começar a desenvolver muito bem, às vezes eu tiro um. Já fiz teste de deixar os dois também. Só tem que podar mais, né? Com mais frequência daí. Na horta, a gente não pode pensar em plantar só aquilo que a gente efetivamente vai comer. A gente tem que plantar a maior diversidade possível de plantas. E entre elas, as flores são muito importantes, porque são elas que vão atrair os insetos polinizadores para a horta. As abelhas, as joaninhas, mesmo as mariposas que trazem aí as ruguinhas, que muitos não gostam, né? Mas elas também são importantes polinizadoras, porque tem determinados tipos de flores que só são polinizados por determinados tipos de inseto. Então, a gente tem que ter a maior diversidade possível, até porque é assim que a gente vai ter um controle natural. A gente vai atrair assim também os insetos predadores, que são aqueles que, como no exemplo da joaninha, né? A joaninha se alimenta dos pulgões. Então, a gente precisa ter flores que atraiam as joaninhas aqui na horta, não só para elas polinizarem, mas também para elas virem ajudar no controle natural aí dos pulgões. Então as flores são muito importantes. Mas não são só as flores, né? A gente precisa ter a maior diversidade possível de plantas. E aí entra também as plantas mais permanentes, as chamadas perenes, né? Que são as plantas que ficam por bastante tempo na nossa horta, que não ficam só um ano. Plantas como um tomate, por exemplo, são anuais. Vai ter um ciclo durante um período um pouco menor que um ano e ele morre. No nosso clima aqui acontece isso, né? Esse é o funcionamento natural dessa planta. Mas o milho também, da mesma forma. O próprio tagetes também vai acabar ficando por pouco tempo. Mas a gente tem outras plantas que a gente precisa ir plantando e essas vão ficando por mais tempo. Então a gente vai dar agora uma passeadinha por aí pra gente ir vendo mais essas plantas e ir conversando um pouquinho mais sobre a importância da gente ter cada vez uma biodiversidade maior na nossa horta. Quanto mais variedade, quanto mais espécies diferentes a gente tiver, de flores, de insetos, aliás, não só de flores, né? De plantas em geral, de insetos, mais equilibrado vai ser o nosso ecossistema. E é isso que a gente tem que buscar, o equilíbrio. Para que chegue num ponto que a gente não precise se preocupar em que cauda que eu vou aplicar para controlar esse ou aquele inseto, né? Porque o equilíbrio vai ser automático, vai ser natural. Um inseto controla o outro e tá tudo bem. Vai aparecer um e outro aqui e lá, mas isso não é problema, entende? O que a gente não pode é ter que ficar o tempo todo tendo que estar passando alguma coisa. Por mais que sejam caudas naturais, que sejam produtos orgânicos, né? Mas a ideia é que o ambiente se equilibre e não que a gente precise estar o tempo todo colocando esforço, porque o nosso tempo a gente tem que direcionar para outras coisas, para plantar, para colher, para regar, né? Para as outras atividades que precisam ser feitas. E para começar esse nosso passeio aqui pela horta, a gente está do lado aqui dessa maravilhosa lantana, que além de deixar bonito, né? Também está aí servindo de atrativo para os polinizadores com as suas flores, servindo de moradia para alguns insetos, como aqui, ó, tem a teiazinha de aranha. Então, quando a gente fala em atrair diversidade, em ter um ambiente equilibrado e propício para que diversas espécies venham se instalar ali, é preciso pensar em tudo isso. Não é uma planta da qual a gente vai se alimentar, mas a gente planta ela porque ela traz essa contribuição, né? Ela serve de moradia, não só para aranha, ali por baixo eu já vi escondido lagartixa, que também ajuda a controlar os insetos, assim como a aranha também controla. Diversas outras espécies e as abelhas que estão sempre vindo aqui, as mariposas também, que adoram essas florzinhas, estão sempre aqui. E mesmo espécies que não têm flores, como é o caso da maior parte das ervas, né? Essa aqui, por exemplo, é uma erva baleeira, certo? É um arbusto, mas é um arbusto sem flor, só que é um arbusto perene. É uma planta que vai estar aqui estabelecida sempre, né? Se nada acontecer de errado com ela, ela vive para sempre praticamente. Então, essas plantas perenes, como também é o caso das árvores, aqui do lado a gente tem um pé de goiaba, né?
as raízes delas estão estabelecidas no chão, todo um ambiente vive aqui. E é um local onde a gente não fica mexendo, interferindo, né? Então elas vão se estabelecendo e, consequentemente, aqui a gente vai tendo um ambiente onde que tem um ambiente propício para vários tipos de fungos se desenvolverem, né? Os micro-organismos que a gente tanto fala, né? Os micro-organismos benéficos que a gente quer ter atuando no nosso ecossistema, aqui eles têm como se fosse um ambiente de mata. Lógico que não é igual, né? Porque é pequeno, o sol chega perto, mas é o mais perto que a gente consegue ter dentro de uma horta de cidade, né? Então é importante a gente ter esses rincõezinhos, assim, esses cantinhos, aonde você não mexe muito, deixa as plantas crescerem naturalmente. Aqui na borda sempre tem, até tem algumas pessoas que perguntam se a gente faz alguma coisa com a mamona, né? Deixa ela aqui, ó, crescendo na bordinha aqui. A gente, na verdade, só vai podando, usando as folhas como adubação verde, né? Ou colocando na composteira. Mas ela fica aí, ela tá dando uma proteção a mais, uma sombrinha extra para esse ambiente aqui. E, enfim, é mais uma planta para atrair diversidade. Então a gente precisa ter diversidade. E vamos continuar nosso passeio. Olha só, ali tem também um espécime permanentemente dorminhoca. A Meli, ali em cima da estufa. Mas olha só, vamos lá, continuando o nosso passeio, pessoal. Olha que beleza que tá esse pezão aqui de fumo bravo. Como vocês sabem, faz pouco mais do que 1 ano e 1 mês ou 2 meses que a gente tá nessa casa. E a gente plantou ele, foi em dezembro do ano passado. Olha o tamanho que tá isso aqui, gigante. Aí a gente vai precisar dar umas podadas nele também, mas estamos esperando ele florescer. É uma espécie que a gente plantou especificamente com essa finalidade, de atrair a diversidade para nossa horta. Porque ela atrair em si, não de atrair a diversidade, mas dela ser uma espécie a mais. E algumas pessoas dizem que ela atrai para ela aqueles insetos sugadores, tipo, tem o nome de Fed, Maria Fedida, cada lugar tem um nome diferente, os percevejos, né? Então ela atrai para ela esses insetos quando ela tá na época de flor. Então a gente tá aguardando ela florir. Talvez ela não tenha florido ainda, porque todo o inverno ela quase não pegou sol aqui. Então agora que ela vai começar a pegar mais sol, talvez dê flores e a gente tá, né, no aguardo. Ela tá aqui também num cantinho aqui que a gente não mexe muito, mas aqui também não nasce tanta planta espontânea porque pega pouco sol. Vai começar a nascer agora no verão, né? E esse cantinho fica atrás da nossa composteira aqui. Ignorem o depósitozinho de madeiras que a gente vai deixando aqui, o que não vai usando, né, para usar em outro momento. E ali atrás a gente tem a nossa composteira. Eu vou por trás aqui e vocês vão pela frente. Porque a composteira é outra coisa que a gente precisa conversar nesse quesito. Diversidade e equilíbrio da horta. A composteira é uma peça-chave para isso. Por quê? Ela faz o fechamento de um ciclo. Então, tudo aquilo que a gente planta ali na horta, que a gente colhe, né? A parte que a gente não aproveita, que a gente não consome da planta, vem pra cá. E aqui ela vai ser transformada pelos micro-organismos, para que depois, a hora que esse adubo estiver pronto, a gente possa coletar ele daqui e voltar para a horta de novo. Então, a composteira vai fazer com que a gente consiga fechar esse ciclo, né? Da horta para mesa, né? Da mesa para composteira, da composteira para horta. E assim o ciclo se fecha. E o ideal é que, com o passar do tempo, a gente não precise trazer tantos insumos de fora. Lógico, um calcário, algum fosfato de rocha, a gente não tem como ter aqui, né? Quando precisa colocar. Mas outros adubos que a gente está sempre, né, comprando, humus de minhoca, trazendo, colocando estercos. Com o passar do tempo, quando a gente tiver uma quantidade maior de composto, não que a gente não vá precisar trazer esterco de fora também, mas isso aqui vai ajudar a gente a suprir bastante. Se a nossa horta fosse menor, só uma composteira dessa daria conta. Como a horta é grande, né, a gente tem aí uns 30 metros quadrados só de canteiros, então vai bastante matéria orgânica, né, precisa, ainda mais que o nosso solo é bastante argiloso, então a gente tem que sempre estar agregando matéria orgânica. E olha, aqui do lado... E olha os mamãozinhos ali, né? Tá só madurando.
Tá ficando amarelinho, daqui a pouco a gente tá colhendo bastante, né? Se bem que a gente já tá colhendo muito já, né? É, a gente já colheu, acho que o quê? Uns 4, 5 daqui, uns né? 4, 5 Só que já salteado assim, né? E já tá madurando bem. E pensa no mamão gostoso, esse daqui é o papaya, né? Eu acho que é. Na verdade a gente não tem certeza porque ele nasceu espontaneamente, não foi a gente que plantou, mas ele tem madurado pequeno alguns, então pode ser que seja o papaya. E um detalhe, né, que ele tá bem colado aqui com a composteira. Sim. E conforme a composteira vai se decompondo, vai levando nutrientes pro mamão, por isso que ele tá bem forte, né? Verdade. Falando de plantas um pouco mais permanentes e que venha contribuir pra gente ter uma diversidade na horta, a gente também tem aqui o confrei, que não é uma planta que a gente consome no sentido de ingerir, mas a gente pode preparar com ele algumas pomadas para pele que são muito boas para cicatrização. Essa planta também ajuda a melhorar o solo, a qualidade do solo. Com as folhas dela a gente também poderia fazer uma espécie de uma cauda que dá para aplicar nas demais plantas para repelir insetos e também trazer nutrientes para essas plantas, que não é muito comum aqui no Brasil, né? Eu sei que tem bastante gente que assiste a gente que fala o idioma espanhol, né? E pra vocês é chamada de consuelda, se não me engano. E tem um adubo que vocês fazem, né? Que se chama purim de consuelda, que é essa cauda feita das folhas aqui do confrei, que pra nós aqui no Brasil se chama confrei, né? Não sei se tem outros nomes populares, pode ser que tenha também, mas é uma planta que fica bonita. Com o passar do tempo, né, quando ela florir, ela também dá flores. Então vai ter mais uma diversidade de flores aqui para nossa horta. É importante que a gente tenha flores de cores variadas e de formatos variados, porque cada formato de flor, como eu falei antes, vai atrair determinados tipos de polinizadores. E importante também, não ia poder deixar de citar nesse vídeo, né, o nosso caruru. O caruru é uma planta considerada uma planta daninha, né? Uma planta invasora que prejudica os cultivos, mas a gente deixa ela aqui na horta porque os bichinhos gostam de comer a folha do caruru e, consequentemente, deixam em paz as nossas outras plantinhas. E também ela atrai muito inseto, ela atrai muito passarinho. Se vocês forem ver, não sei se você consegue pegar aqui, se chegar perto, às vezes ele sai do lugar. Mas olha ali o que eu tava falando do sugador, um fed-fed, tá aí no pé do caruru. Eu acabei de ver mais um aqui, ó. Olha outro aqui. Então, ele tá o quê? Aqui tem outro, ó. E aqui tem mais uns 2, 3, ó. O que que acontece? Nossa, dessa vez deu pra pegar certinho pra mostrar pra vocês. Eles estão aqui ao invés de estar lá sugando o nosso pé de tomate, por exemplo. Então, ter plantas diversificadas ajuda nesse equilíbrio. Porque esses insetinhos vão estar se alimentando, ó. Aqui tem mais alguns, ó. Esses insetos, eles estão se alimentando, eles são sugadores, eles vão colocar o ferrão deles na planta e sugar os nutrientes dessa planta, certo? A seiva dela. Eles se alimentam disso. Se eles estão se alimentando aqui, eles consequentemente vão estar deixando nossos cultivos em paz. E caso você tenha um caruru novinho aí na sua casa, com folhas bonitas, as folhas dele a gente também pode comer. Ele é considerado uma punk, né? Uma planta alimentícia não convencional. E dá pra fazer refogadinho, igual você faz uma couve, por exemplo, né? Fazer um refogadinho, fica uma delícia. Fica muito bom. E traz toda essa diversidade. Isso que quando ele fica maiorzão, e aí a planta tá mais forte, eu já vi muito passarinho posando nele também para comer sementinhas. A gente também pode contar com as flores das nossas hortaliças. Porque quando olha aqui esse pé de alface, a gente não colheu no tempo certo, ele foi ficando compridão. Nesse momento, a partir desse tamanho aqui, ó, como tá esse outro, já não é mais bom de comer, porque a folha fica muito amarga. Mas a gente pode deixar ele sementar. Mesmo que a gente não esteja querendo colher sementes, vai dar flores, vai atrair insetos, e é bem importante a gente ter essa diversidade na horta. E eu deixo que semeie, inclusive, porque se nascer espontaneamente, depois eu só vou mudando as mudinhas para colocar nos locais que eu quero. E não só a alface, né? Isso acontece com tudo. Olha aqui o brócolis. Aquela rúcula ali já tá secando, as flores já saíram. Mas, enfim, foi por um tempo uma flor que estava aí alimentando a nossa biodiversidade num momento que a gente não tinha tantas outras flores, não tinha tantas flores plantadas por nós, né? Mas a gente contou com essas flores também para nos ajudar nesse período. E outra forma de fechar os ciclos dentro da nossa horta
é a gente coletar as sementes. A gente coletar sementes que foram produzidas aqui, no nosso espaço, no nosso ecossistema. A primeira vez que você traz uma planta nova, uma semente nova e planta aqui, a tendência é que no primeiro ano essa planta não vai se desenvolver tão bem. Ela às vezes vai sofrer, vai ser mais atacada por insetos. Só que se a gente colhe a semente dela e no outro ano volta a plantar, a planta que nascer desse segundo ciclo de produção, digamos assim, essa planta de segunda geração, ela vai ser muito mais resistente, ela já vai vir mais adaptada a esse clima e ser mais resistente aos insetos que tem por aqui. E insetos, doenças de uma forma geral. Então, isso é outro fator muito importante para que a gente esteja sempre fechando o ciclo e tendo um ambiente cada vez mais equilibrado. Porque são as plantas mais frágeis, mais doentes, mal adaptadas, que vão sofrer mais com ataques de insetos, pragas, enfim, e a gente vai ter que ficar atuando, ficar tratando essas plantas. E a gente quer, como eu falei antes, um ambiente equilibrado, onde a gente precise intervir o mínimo possível. Então, a gente precisa preservar nossas sementes, replantar elas para ter cada vez plantas mais adaptadas. E por mais que a gente não vá plantar apenas aquilo que a gente pretende comer, muitas flores que nós temos, a gente pode também sim comer, tá colocando nas nossas saladas. É o caso aqui da capuchinha, por exemplo. Uma flor comestível e que a gente pode estar usando na salada, tanto a flor como a folha, mas a flor principalmente fica muito bonita, dá um colorido e é gostosa. É só a gente acostumar com sabores diferentes, acostumar a comer coisas diferentes, não só aquilo que tá lá no mercado. Porque não sei se vocês já pararam para contar a variedade de plantas que vocês consomem. Façam essa conta, façam uma listinha e vamos contar. A gente deveria ingerir aí ao longo da semana, no mínimo 25 variedades diferentes. Isso para a gente ter uma saúde equilibrada, porque de cada alimento diferente vem nutrientes diferentes, vitaminas diferentes. Então, se você for fazer a continha, eu acho que você vai se assustar, porque a primeira vez que eu fiz, eu me assustei. Não estava dando 10 variedades, na época que eu ainda não cultivava uma horta. Hoje isso já mudou bastante. Então, diversidade também é importante no nosso prato. E voltando aí ao título do nosso vídeo, isso é o mais importante de ter na sua horta? Uma horta biologicamente diversificada. É isso que a gente tem que buscar. Diversidade e equilíbrio. A diversidade vai trazer o equilíbrio. Eles andam juntos. É como os ciclos que a gente conversou que vão se fechando, da mesma forma. Quanto mais diversidade de plantas, mais diversidade de insetos vamos ter, de micro-organismos, e é isso que vai trazer o equilíbrio. Então a gente sempre precisa estar nessa busca do equilíbrio. Não escolher plantar apenas o que a gente vai comer, mas também aquilo que é necessário para que todo esse ecossistema se alimente. E me contem aí nos comentários, como é que tá indo a horta de vocês? Vocês já pararam para contar quantas espécies vocês plantam? E olha que mesmo numa horta em vasos dá para ter bastante variedade, hein? Vamos lá, vamos ver como é que tá a diversidade. E façam também esse exercício de anotar o que vocês estão comendo. E façam a conta para ver quantas variedades, quantas espécies estão entrando no seu prato. E vamos ver se não é preciso aumentar isso aí para que a gente possa também ter aqui esse nosso ecossistema, porque o nosso corpo é um ecossistema cheio de bactérias e micro-organismos dentro dele. E ele precisa estar equilibrado. Então, vamos fazer a conta para ver se o nosso ambiente externo está equilibrado, quase caiu, e se o nosso ambiente interno também está equilibrado. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!